Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Para começar 2024 já com um pé direito. Então, pessoal, o objetivo desse nosso bate-papo hoje é tentar ajudar algumas pessoas, porque eu tenho visto, principalmente aí em comentários, não só em redes sociais, mas eu acredito que isso seja, inclusive, uma dúvida de forma geral, né? Até fora das redes sociais mesmo. Mas é para trazer um conteúdo que explique de uma forma simples, tá? Sem se transformar numa aula de física ou de eletricidade, as grandezas elétricas. Por que eu estou trazendo esse tema, pessoal? Porque eu tenho visto que muita gente, isso já vejo há bastante tempo, tá? Ainda se confunde com relação à terminologia. As grandezas não são muito claras para algumas pessoas. Por exemplo, confundir tensão com corrente elétrica, confundir a potência com resistência elétrica, tá? E eu vejo que essa dúvida, infelizmente, tá, pessoal? E aí vou abrir um parênteses aqui. Esse é o tipo de assunto que as pessoas costumam aprender nas aulas de ciência, da escola, né? Nas aulas de física. Mas eu sei que muita gente teve essas aulas e enxergou como se fosse um bicho-papão. Ou seja, ela assistiu ali, aprendeu só o suficiente para passar de ano, ou não, né? E depois simplesmente abstraiu, acreditando que esses conceitos não são conceitos que ela precisaria levar para a vida, ou seja, não fazem parte do mundo real. Então eu trouxe hoje esse assunto, tá? Já estava na minha cabeça há um tempo, justamente para poder ajudar os senhores, né? Os que têm dificuldade, obviamente, que esse é um assunto que também tem muita gente que domina. Quais são as diferenças entre as grandezas elétricas? E aí eu vou tratar das 4 grandezas elétricas que eu julgo como as grandezas fundamentais, que é a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica. Tá, pessoal? Vou tentar ser o menos denso possível, porque volto a dizer, isso aqui é um bate-papo, não é uma aula. Então vamos começar pela tensão elétrica. Pessoal, tensão elétrica nada mais é do que uma diferença de potencial. Ah, mas Carlos Magno, o que é a diferença de potencial? E aí eu vou ilustrar para vocês o que é a diferença de potencial utilizando uma coisa chamada de princípio dos vasos comunicantes, tá? Onde eu tenho 2 reservatórios em níveis diferentes, ou seja, em alturas diferentes, interligo esses reservatórios com uma tubulação, encho um deles de água e vocês vão ver que essa água, isso inclusive é bem intuitivo, vai fluir do reservatório que está mais alto para o reservatório que está mais baixo. Vocês enxergam isso com muita facilidade no dia a dia quando vocês olham a tubulação de água da casa de vocês. Vocês têm uma caixa d'água que está numa posição mais elevada e quando você abre a torneira, essa água flui naturalmente da caixa d'água para a torneira. Se vocês tentarem experimentalmente fazer o contrário, ou seja, você pegar um balde com água, colocar no bico da torneira, abrir a torneira, se você não tiver um mecanismo que impulsione essa água contra a gravidade, como uma bomba, ela não vai fluir. A água vai continuar vindo da caixa d'água para o balde até esse balde transbordar. Então, pessoal, tensão elétrica, também conhecida como força eletromotriz, é essa diferença energética que existe entre 2 pontos, tá? A sua unidade medida é o volt, em homenagem a Alessandro Volta. Inclusive, coincidentemente ou não, todas as 4 grandezas que eu vou tratar aqui, elas foram estudadas por pessoas, por cientistas que foram contemporâneos, tá? Ali entre os anos de 1700 e 1800. Pois bem, força eletromotriz, a tensão elétrica, ela vulgarmente conhecida como voltagem, é uma força que move os elétrons, tá? Fazendo com que eles fluam do ponto que tem excesso para o ponto que tem falta. Como tudo na natureza. Tudo na natureza busca o equilíbrio. Se você pegar, por exemplo, um corpo mais quente e permitir que seja feita a interação com um corpo mais frio, a energia térmica, sob a forma de calor, vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso, inclusive, já apareceu num vídeo que eu publiquei aqui no meu canal, tá? Quem quiser voltar lá, já vai encontrar essa explicação em mais detalhes. Então, pessoal, tensão elétrica
que é a força eletromotriz, ou seja, a força que permite com que os elétrons se movam através do condutor, tem como unidade de medida o volt. A outra unidade que eu quero trazer para vocês é o ampere, em homenagem a um físico e filósofo francês chamado de André-Marie Ampère. O ampere é a unidade de medida de corrente elétrica, tá? E o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons motivado pela força eletromotriz. Ou seja, se eu não tiver tensão elétrica, eu não tenho corrente elétrica. Se eu tiver um circuito e esse circuito estiver interrompido, a corrente não vai se estabelecer. Eu preciso fornecer um caminho para que esse fluxo de elétrons siga do ponto com mais energia para o ponto com menos energia. Beleza, pessoal? E aí também eu abro um parênteses. Os materiais que têm facilidade em permitir o estabelecimento da corrente elétrica são os materiais comumente chamados de condutores elétricos. Já aqueles, e aí tem relação ali com camada de valência, uma coisa mais complexa que eu também não quero abordar aqui, que oferecem dificuldade a esta passagem de corrente, são chamados de materiais isolantes ou dielétricos, tá? E aí, pessoal, existem materiais que são bons condutores, materiais que são maus condutores. Existem outras categorias, como os semicondutores, que também fogem do propósito desse vídeo. Mas essa capacidade de conduzir ou se opor, ela varia de acordo com o material. Temos como exemplo o cobre, que todo mundo conhece, que é um bom condutor. Os cabos elétricos que nós temos aí espalhados pela cidade, na nossa própria casa, eles são feitos de cobre. O alumínio também pode ser utilizado. Existe o ouro, que é um excelente condutor, mas infelizmente ele é muito caro, é utilizado em algumas aplicações muito específicas, por exemplo, em placas de circuitos eletrônicos, tá? E como material de elétrico, eu posso citar o exemplo da borracha. E aí, pessoal, precisamos ter muito cuidado, por exemplo, em achar que determinado material ele é isolante ou não. Quer ver um exemplo? Se você pegar um galho de árvore achando que madeira é isolante e tocar com esse galho de árvore, por exemplo, numa linha de alta tensão, você tem muita chance de ser eletrocutado. Principalmente se esse galho tiver sido removido recentemente, ou seja, ainda tem seiva ali. Se for um galho seco, a resistência elétrica aumenta, então a sua chance de tomar choque diminui, mas ainda assim é perigoso. Então, essa é uma outra coisa que eu abro um parênteses para vocês aqui, pessoal. Até os próprios dispositivos de proteção, por exemplo, as luvas de proteção de borracha, elas têm uma classificação que diz que elas são isolantes até um determinado nível de tensão elétrica, tá? É preciso ficarmos atentos a isso. Cabo de alicate, quando você vai ver ali de um alicate de boa procedência, tem ali o nível de tensão máximo que você pode utilizar aquele alicate sem risco de choque, tá, pessoal? Achei importante trazer isso para vocês também. E isso tem relação também com o próprio isolante do condutor. Enfim, tem várias circunstâncias, várias situações ali que a gente precisa ficar atento. Terceira grandeza que eu queria trazer para os senhores aqui é a resistência elétrica. Resistência elétrica, cuja unidade de medida é o ohm, em homenagem a um físico alemão chamado de George Simon Ohm. A resistência elétrica, ela nada mais é, e acabei de mencionar para vocês a diferença entre condutores e isolantes. Então, a resistência elétrica é a capacidade que este condutor tem de se opor a esse fluxo ordenado de elétrons, tá? E ela vai variar de acordo com o material. Volto a dizer que, de acordo com a diferença de potencial, ou seja, o quão grande esta força que está motivando esse fluxo, pode ser que uma maior ou menor quantidade de elétrons flua. Então existe uma relação direta entre essas três grandezas: tensão, corrente e resistência elétrica. E esta relação se dá através de uma lei chamada de lei de Ohm. A lei de Ohm, pessoal, ela é muito útil na vida real, por exemplo, para você encontrar ali o teu dispositivo de proteção na sua rede elétrica da sua casa, onde eu utilizo essas grandezas para encontrar qual o valor da corrente que meu disjuntor precisa ter. Dou, obviamente, ali uma margenzinha, né? E também existe uma forma de calcular isso, também não é chutado. E eu consigo saber ali se o meu circuito, por exemplo, da minha casa vai usar um disjuntor de 30, 40, 50 amperes. A quarta grandeza, pessoal, que eu queria trazer para vocês é a potência elétrica, tá?
A potência elétrica, cuja unidade de medida é o watt, e aí é uma das coisas que as pessoas confundem também, tá? Normalmente as pessoas utilizam de forma equivocada essa grandeza elétrica. A potência é a capacidade de realização de trabalho através do fluxo ordenado de elétrons. Por quê? Porque nós estamos falando de força, tá? Eletromotriz, ou seja, eletricidade. E aí, abrir um parênteses aqui, uma curiosidade, tá, pessoal? O nome eletricidade, obviamente, vem de elétron, tá? Que é uma das partículas que compõem ali o átomo. E essa palavra elétron significa âmbar em grego, porque Tales de Mileto, lá por volta de 600 a.C., descobriu que se ele pegasse o âmbar, que na verdade é uma resina, e atritasse ele contra uma pele de carneiro, se eu não me engano, esta pedra, esta resina, adquiria a capacidade de atrair objetos leves, tá? E aí surgiu esse nome elétron, porque elétron significa âmbar. Fecha parênteses novamente, eu achei isso aí uma coisa interessante trazer para vocês. Pois bem, pessoal, e o que é capacidade de realizar trabalho? É aquilo que eu espero da minha corrente elétrica. Ou seja, que ela movimente, por exemplo, as pás de um ventilador, que ela gire a hélice de um liquidificador, que ela acenda uma lâmpada para iluminar a minha casa. Ou seja, o trabalho é justamente aquilo que eu desejo obter, aquilo que me será necessário. E eu posso obter trabalho elétrico de várias formas. Por exemplo, já mencionei para vocês a resistência elétrica e a corrente elétrica. Quando a corrente elétrica circula por um condutor, esta oposição, que é a resistência, pode gerar um aquecimento através de um efeito chamado de efeito Joule. E aí vocês já estão entendendo onde que eu quero chegar. A resistência elétrica do chuveiro, a resistência do secador de cabelo, a resistência do ferro de passar roupa, ela acontece, inclusive o nome é resistência, né? Queimou a resistência do chuveiro. Por quê? Porque quando a corrente elétrica se estabelece, ela encontra essa oposição e isso gera aquecimento através desse efeito Joule, tá? Que eu não vou entrar muito na questão do Joule aqui para não estender esse vídeo. Então, pessoal, voltando ao exemplo aí do disjuntor, né? Se eu quiser, por exemplo, saber, eu vou instalar um wallbox na minha casa. E aí, vou pegar ali que eu tenho um wallbox de 7 kW. Pô, qual será a bitola do fio que eu vou utilizar para levar corrente elétrica para esse wallbox? Qual a tensão da minha rede? Ele funciona em 127, 220 volts? E principalmente, que tipo de disjuntor eu vou utilizar? Tá? Qual o valor desse disjuntor? Para eu poder dimensionar isso, e os eletricistas costumam fazer isso, tá? Eu preciso conhecer essas 4 grandezas elétricas. Então, digo para vocês, é necessário conhecê-las, elas fazem parte do nosso dia a dia, e aí vocês, né, aquela galera que estudou física lá no passado e achava que aquilo não servia para nada, tá aí um bom exemplo, tá? Para poder se arrepender aí de não ter prestado atenção nas aulas. E é isso, pessoal, eu não quero me alongar nesse vídeo, porque, volto a dizer, eu não quero transformar isso aqui numa aula, tá? Eu tentei trazer o assunto da forma mais sucinta possível. Inclusive, eu vou abrir aqui vou abrir meu coração para vocês. Eu não costumo gravar vídeo 2 vezes. Já mencionei aí em outros bate-papos que nós tivemos, que eu abro a câmera e vou falando. Mas esse vídeo eu precisei gravar 2 vezes, porque o primeiro ficou com 40 minutos, ficou com cara de aula, tá? E aí eu achei que fugia do propósito e não queria um tipo de aula aqui no YouTube para vocês, porque vocês encontram aí no próprio YouTube aí conteúdo muito melhor, muito mais bem explicado aí de pessoas que estão dando esse tipo de informação aí com muito mais profundidade, tá? Mas se alguém, por exemplo, ou porventura desejar que eu me aprofunde em alguma grandeza elétrica dessa, ou elucide alguma dúvida que ficou, pode comentar aí embaixo, tá? E aproveitando que eu pedi para comentar, se você não for inscrito, se inscreva, clique no sininho de notificações para ser notificado e, se puder, compartilhe, tá, pessoal? Obrigado mais uma vez, peço aí para aqueles que estavam esperando um conteúdo voltado para carro elétrico, que entendam que eu senti que era importante trazer esse tipo de informação, tá? Mas fiquei feliz de poder ter esse bate-papo com vocês, e comentem aí, comentem aí. Valeu, pessoal, um bom 2024 para todos vocês e fiquem com Deus.